né? Chegou a hora. Chegou a hora chegou, a hora de se cumprir todo o plano redentor. Esse momento aqui de João, Evangelho de João, capítulo 18, é um dos momentos mais escatológicos da Escritura, porque tudo que foi dito desde Gênesis até agora começa a se cumprir nesse momento. Os discípulos estão ali, né, estão completamente atordoados, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. Imagine depois que tudo isso passar, depois da ressurreição, depois da ascensão, depois do Espírito Santo. Imagine esses caras comendo na mesa e falando assim, cara, nós vimos tudo que foi prometido, profetizado, declarado, nós vimos com os nossos próprios olhos e simplesmente não sabíamos, né, o que estava acontecendo. E vamos ver isso agora no livro. Você lê para a gente, Davi? João 18, de 1 a 11. Vamos lá. João 18, de 1 a 11. Vou ler NVI, tá, pessoal? Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, respondeu eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhe perguntaram, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe-me ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Assim, o destacamento de soldados, como seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarrando-no, e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem... Tá bom aí, Davi. Tá bom até. Na verdade, você acha que já até passou um versículo já. era até o 12, né? Até o 11, era até o 11. Eu passei 2, então. Desculpa, gente. Não, tá tranquilo. É que você se empolgou na história aí, ficou empolgado, comecei né? a interpretar, né? Sabe como é que é? Pois é. Então, vamos retomar a pegada do Evangelho de João, que é sempre a mesma, né? Não é uma história sobre judeus, nem sobre traidores, nem sobre conspirações. É a história sobre Cristo. Uhum. Ele é o protagonista da história. Então tudo gira em torno dele e João, ao descrever o que está acontecendo, ele se preocupa muito pouco com narrativas periféricas, porque os outros evangelhos já fizeram isso, né? A gente tem ali nos outros evangelhos uma descrição do Getsemane, da oração do Getsemane, a maneira como Jesus se comporta, os discípulos dormindo, tudo isso já foi narrado e agora João, que é o escritor do último evangelho a ser produzido, ele está ali mostrando desde o primeiro capítulo que a história é sobre Jesus, é o momento em que tudo converge para ele. Isso é importante, né? Você que está estudando, ter essa dimensão. Sim. Tudo converge para ele. É por ele, para ele, dele, todas as coisas, exatamente como diz o texto de Efésios, que é um outro texto que a gente vai ler agora. Então, queria convidar você que está estudando com a gente aí a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 3. Já estou abrindo a minha Bíblia aqui para ler com vocês esse pedacinho, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença
e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Esse pedaço aí de Efésios, né, o Cico, é uma explicação doutrinária, teológica da cena que a gente está vendo agora. Tudo que Paulo descreve, né, cara, é exatamente o que a gente está assistindo nesse momento. Sim, e muitos cristãos não entendem, às vezes, Leclerc. Eu já me deparei com muita gente que falava de forma, assim, meio que abstrata ou subjetiva, né? Olha, não, é que Jesus morreu na cruz por mim, mas por quê? É por você. E aqui nós temos uma explicação claríssima do que acontece nessa morte de cruz. Aqui nós vemos exatamente a necessidade da morte de Cristo como parte do plano, né, de redenção, ao qual Deus nos predestina para que esse plano ele seja cumprido em nossas vidas, pelo beneplácito da vontade de Deus. E aqui nós vemos todo o cenário, todo o plano de fundo que há naquele momento da entrega de Jesus Cristo. Coisa que, é como eu digo, né, lamentavelmente não é muito pregado nas igrejas. Exatamente. E também muitos cristãos acabam que não conhecem. E falam, não, Jesus morreu por mim, o que ele fez por mim e tal. Quando falam, né, que Jesus morreu na cruz, mas não entendem o que está acontecendo, né? E aqui é a explicação o que a gente observa, principalmente nos dias atuais, né, Marco e Davi, é que as explicações são sempre sociológicas, políticas, né? Sim. Afetivas, né? São narrativas que são construídas, mas na verdade, tanto a cena que João está narrando, como o texto de Efésios, vão dizer que nós aqui pegamos a rebarba do que Deus está fazendo desde o início. E está fazendo apesar de nós. Não passa por nós, né, esse projeto, esse plano. Ele é feito antes da fundação do mundo, né? Tinha que acontecer. E Jesus, é bem legal isso, porque é importante, né? Você que está assistindo aí, essa aula que está acontecendo hoje aqui, dia 2, 15 dias antes de Corpus Christi. E aí, nessa semana de Corpus Christi, tem uma chuva de filme aí na televisão, na TV a cabo, né? De Jesus. E é sempre aquele Jesus sofrido, moído, ruído, né, acabado, e ali chacota na mão de Pilatos, chacota na mão do povo. Só que o texto de João vai dizer o seguinte, que Jesus, na verdade, está conduzindo o processo, né, de frente, está fazendo acontecer. Leclerc e Marco, eu não sei se vocês tiveram acesso a filmes para além dos que eu assisti, mas não existe alguma obra cinematográfica aonde aparece esse diálogo, né? Nem que seja um roteiro, né? Fora bíblico, né? Mas aonde apareça Jesus como o arquiteto do plano redentor, né? Ou previamente falando sobre o plano, ou ali de fato, né? Como não, isso tudo aconteceu e tem que acontecer para as escrituras, assim como diz o texto, né? Até tem as falas, Davi, só que a maneira como a coisa é conduzida, registrado, né? Ele é Marte, né? Ele como roteirista mesmo, né, pessoal? Vai acontecer essa ênfase aí que o Davi está colocando, não tem, não. Não tem. É sempre Marte, né? Sempre um sofrimento. É sempre o Jesus sofrido, né? E sempre acontece o filme, Jesus nascendo. Nunca ele deixando a sua glória, né? Para vir a nascer, né? Não tem nada. Até a proposta hollywoodiana também não envolve esse aspecto soteriológico, né, cara? Os caras querem vender filme e poucos estão, na verdade é essa, né? Poucos estão preocupados com a mensagem. Verdade. Então, mas nossa, é verdade. Poxa,
Vamos, antes da gente falar desse encontro, que é um trecho pequeno do que a gente vai analisar hoje, mas de grande relevância, vamos fazer aqui uma retomada, né, dos capítulos anteriores, só para a gente lembrar como isso que está acontecendo agora está totalmente sob o controle de Cristo, né? Lá no jantar, lá no encontro com os discípulos, que é a parte que eu, Davi e o Marco a gente vem estudando já de um tempo para cá, Jesus fala para os discípulos, né? Um de vocês me trairá. Vocês vão lembrar que nesse momento rola uma inquietação, né? Rola uma crise no meio da mesa lá. Só que é o seguinte, como é que o Evangelho de João apresenta essa cena? Ele apresenta essa cena exatamente como o Davi falou, Jesus regendo, né? Ó, um de vocês vai me trair. Ou seja, quem é que dá início à traição? Quem é que dá início à redenção? Quem é que dá início à paixão? É o diabo? Letra A. É Pilatos? Letra B. São os religiosos? Letra são os pastores políticos de direita, neofascistas? Não! São os super ungidos? Também não. São os super ungidos? É o próprio Cristo que dá início, né? Ele não está ali sucumbindo, né, como um ladrão. Olha, deixa eu contar para vocês uma coisa, eu não sei o que fazer, estão querendo me pegar. Nada, ele fala assim, um de vocês me trairá. Ele que dá o start, que a impressão que a gente tem quando lê o texto, né, Marco e Davi, é que o inimigo tá sentado ali, igual luta livre. Já viu quando o cara fica do lado de fora? Ele tá com a mão assim, esperando assim, bate aqui para eu entrar. Isso. Mas ele não tem autorização, autonomia para agir sem que Cristo permita. Né? E é nesse momento que Jesus, né, sente um abalo na força, né? Alderan explodiu. Ele sente um abalo na força, se perturba em espírito e ele está sofrendo. Por que ele está sofrendo? Porque essa ruptura que a cruz provoca, que a gente já explicou tantas e tantas vezes aqui, esse peso da ira divina sobre o corpo mortal, agora unido à divindade, é inevitável e é óbvio que vai gerar sofrimento, vai gerar dor. Então ele se perturba por esse momento inevitável. Mas ele não está ali, né, o Marcão, abalado, né? Como a gente fala isso várias vezes, né? Mas isso é também essa percepção, né, Leclerc, de que Jesus estava ali abalado, moído, né, destruído, né, chorando em posição fetal, também é fruto da falta da leitura bíblica. Assim como eu já ouvi gente falando, por exemplo, que eu já escutei assim nessas pregações aí, e gente falando assim, olha, Judas queria ser mais esperto que Jesus e foi até jantar com Jesus, quase que ele pega Jesus desprevenido, como se o Senhor não soubesse tudo que estava para acontecer. Exatamente. E aí você vê claramente, porque quando você lê o contexto de João, ao longo de todos os episódios, Jesus ele vai falando sempre a mesma coisa sobre o fim, a necessidade de padecer as dores, etc. E tal. E quando chega aqui, como você bem disse, foi o start de algo que uma bola que Jesus estava cantando há muito tempo já. Exatamente. Porque ele sabia, né? Ele era o controlador de tudo, né? Exatamente. Isso é importante, assim, desculpa, David. Não, vai lá. Principalmente nos últimos anos, como nós ouvimos isso, né? Se Jesus viesse hoje, muitos pastores o crucificariam, muitas igrejas conspirariam contra ele, mas você vê que não se trata de uma conspiração. Se trata de uma direção. Se há conspiração, se há burburinho, tudo isso está debaixo de uma direção, né, exatamente como acontece em Êxodo, quando Deus fala com Moisés a primeira vez, você vai lá, vai libertar o meu povo, só que eu endurecerei o coração de Faraó, então ele não vai deixar ir, ele vai se ferrar, porque eu vou arrancar na mar. Deus dá para ele a missão, dá a vocação, dá o spoiler, dá tudo para ele, mostra que ele tem o comando completo, né, do processo, não é um processo não é um cabo de força. Exatamente. Não, o que eu queria acrescentar é porque a gente olha para Jesus enquanto um ser vivo aqui, né, conosco, né, e tal, ali no tempo ali dos seus discípulos, e a gente tende a olhar Jesus menos poderoso e forte, mas ele ainda é o Deus onipresente, onipotente e onisciente. Exatamente. Ele é aquele que sabe a intenção
que está no coração, né, na mente daqueles que estão ao seu redor. É ele que, com o poder da palavra, os outros caem, ou os outros são curados. Você acha mesmo que esse Deus ia ser pego de surpresa? Né? A gente estudou algumas aulas atrás, né, quando nessa cena do banquete ali, né, que eles perguntam, Senhor, mas quem irá trair? Aí Jesus falando assim, né, aquele que eu pegar o pão e molhar e entregar, esse irá me trair. Né? Aí ele vai e entrega para Judas, e ele fala para Judas assim, ó, vai e faça rápido, né? Vai lá Exatamente. Ou seja, ele deu o start da crucificação ali. Isso, vamos pegar esse gancho aí, né? Porque o próprio Evangelho de João, o próprio Evangelho de João, ele faz esse trabalho pedagógico de nos mostrar como é que a coisa estava acontecendo. Judas não ficou possesso, como muita gente pensa, no sentido de que o inimigo se apoderou dele, pobre homem, né? Foi conduzido como um zumbi, serial killer, né? Na verdade, o próprio João fala antes que ele era ladrão, né? Que ele tinha um problema grave, que ele estava de olho no dinheiro. Então, na verdade, o inimigo apenas o induziu a fazer o que ele já estava acostumado a fazer, o que já era dele, já era da natureza dele. Nós tivemos uma aula inteira explicando sobre isso. Então, quando a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, na verdade, ele já tinha, né? Vamos usar uma linguagem aqui evangélica, né, Marco? Já tinha dado brecha, já tinha dado legalidade. Brecha não, ele estava com a porta aberta. Exatamente, não abriu uma brecha, não abriu a porta da casa inteira para Satanás. Pois é, cara. Então, assim, mas essa frase de Jesus, né? O que tem que fazer, faz depressa, é a autorização que Cristo dá para que o inimigo se mova, o inimigo, inclusive, né, como diz Lutero, né, o bulldog na coleira, né? O inimigo também como instrumento, como ferramenta do processo redentor. Sim. Impressionante, né, cara? Não, e não dá para lembrar, quer dizer, não dá para a gente não lembrar, na verdade, da passagem de Jó, né? Quando Satanás vai até Deus, fala assim, exatamente. Não, vai lá então e toca. Ou seja, Deus tem autoridade e é Ele que permite até mesmo o plano redentor sobre Ele mesmo, é Ele que permite. Exatamente. Satanás não teria autonomia para fazer nada ali. Esse comentário né, que eu vou fazer, ele vai dar uma margem para muitas outras coisas, mas sempre quando eu escuto assim, quando nós comentamos sobre, inclusive estas cenas que são ruins, tudo isso está debaixo de uma soberania de Deus, contribuindo para o final de um processo de redenção. Isso deveria acalentar o coração de muitos cristãos que às vezes não entendem os males que sofrem na vida. É verdade. As injustiças que sofrem, né, enfim. Porque, inclusive, essas injustiças fazem parte de um plano que está, né, debaixo da soberania de Deus e que contribui diretamente para o nosso crescimento como cristão, né? E, obviamente, que quando a gente fala sobre Jesus, mas ele foi traído, ele chegou a ser morto, inclusive isso estava debaixo desse plano de redenção. Né? Uma lição dura de se aprender, mas realista. Dura. Ela é tão dura, Marco, e ela é tão complexa, e é nesse ponto que a Escritura exige fé, né? A fé cristã não funciona. Não funciona no aspecto motivacional, né? Ela tem que ser transcendente por isso, porque aí quando você não tem a fé transcendente, você vai pregar sobre essa passagem, você vai dizer assim, quem aqui já foi traído? Vamos puxar agora para esse lado, né? Quem aqui já foi traído? Como é que você se sentiu quando foi traído? Ora, Jesus, humanizar o plano, né? Exatamente, Jesus não está ali, né, decepcionado, nossa, mas Judas é um canalha mesmo. É um Judas desgraçado, eu te dei meu amor, eu te dei meu carinho. Não é isso, né? Igual quando o texto que fala do Getsemane, Jesus sentiu pavor até a morte. Mas o pavor de Jesus não é o nosso, né? O medo de Jesus não é o nosso medo. Quando ele ora, faça-se a tua vontade, ele não está em dúvida. Ele não está querendo fugir. Até Jesus, no momento da dificuldade, pediu o Senhor, poupa. Jesus não pediu para ser poupado. Não há essa perspectiva em momento nenhum, não é? É a dificuldade que o ser humano tem de entender, né, Marco? De que todo esse processo é um processo divino, é pedagógico, é Cristo se colocando em nosso lugar, nos substituindo. É diferente, né, a perspectiva. Naquele momento, né, sentindo, né, sobre si o peso
da ira santa, né, de Deus. Exatamente. É uma coisa incomparável, não dá para comparar com as nossas aflições, enfim, com nada. Né? Nada. Judas se levanta da mesa, é a cena. Enquanto Judas está indo pelo caminho, né? Para reunir a turma para pegar Jesus, é que continua o discurso, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, que eu e o Davi e o Marco ficamos aqui meses falando, né, dos ensinamentos. Olha, Jesus falou, Judas foi em slow motion, né, para poder pegar os caras lá, demorou pra caramba, e Judas foi, né, e Jesus aí no retorno de Judas, como é que ele tá? Ele tá indefeso, mercê à violência, né? Pode ser preso, pode ser pego, e tudo isso ele faz voluntariamente. Ninguém toma a minha vida. Eu a dou voluntariamente. E aí poderíamos até fazer a pergunta: nesse momento ele não deveria estar angustiado? Né? Nossa, e agora? Né? Quem poderá me socorrer? Não, porque na verdade ele está ali, como ele disse no capítulo 12, né? É chegada a minha hora. Que direi eu, pois, agora? Pai, livra-me dessa hora? De maneira nenhuma. Foi para esta hora. Foi justamente para isso que eu vim. Que eu vim. Né? Agora vamos relembrando aqui o que aconteceu, que foi o que a gente fez agora. Né? Vamos olhar agora para a cena. Jesus no meio do jardim, de noite, com os discípulos, chega aquela galera com tocha na mão e espada. Cara, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser Shrek. Só consigo pensar no Shrek lá, fugindo na floresta, os caras com tochas, né? Matem ele! O que eles pensam que Jesus é? Né? Olha só. Ou aqueles filmes de caça às bruxas, né? De vampiro. Né? Não é, cara? O povo de bem, né? Sempre é o povo de bem, né? O povo de bem tá com os ancinhos, né? Aqueles ancinhos enormes, aquelas você viu a turma que eles mandaram? Ó, vem os soldados, né, romanos, mas vem a guarda, os seguranças dos sacerdotes, vem a guarda do sinédrio. Cara, o bicho pegou mesmo. Os caras, vamos lá, vamos pegar ele, porque ele é brabo. Ele é brabo. Ah, caramba, ele é brabo. Como é que pode isso, né? Tochas na mão, espadas, pedaços de pau. Será que ele vai resistir, cara? Será que ele vai resistir? Porque eles mandaram seguranças, né, para pegar Jesus. Sim. Mandaram uma galera armada. E os soldados romanos foram para quê? Porque isso tem uma sacada legal nesse texto de João. A acusação de Jesus, a acusação feita, que vai gerar a prisão, ela não pode ser uma acusação política, porque Pilatos não vai prender. Pilatos não vai prender. Quem prende Jesus é o Sinédrio, é uma acusação religiosa. Sim. Ele está sendo acusado pelo Sinédrio, né, de se apresentar como Deus. É a lei de Moisés que está sendo invocada aí para que ele seja preso. E por conta desta acusação de se colocar como Deus, o Sinédrio vai dizer para Pilatos que isso é muito perigoso, porque na verdade está querendo dizer o quê? Está querendo dizer que ele, por ser Deus, filho de Deus, representante de Deus, vai querer se apresentar como rei e aí vai querer tirar o poder romano. Aí deixa Pilatos numa situação complexa. É um jogo de xadrez, né? Um jogo de xadrez rolando ali, né? Sério. Então, por isso que tem a segurança religiosa, né? Os servos do sacerdote e a guarda só para garantir, porque se der problema vão meter o saco nele, igual tropa de elite, né? Mete o saco. Isso. Vamos trabalhar Jesus aqui. Pois é. Aí os caras vêm no meio do mato, na escuridão, de noite, para pegar Jesus, tá Judas guiando os caras, tal. E aí eles, onde está Jesus? E aí o que a Bíblia diz? Que Jesus, ele assume o comando. Por essa ninguém esperava. Ele poderia se esconder atrás da árvore, né? Atrás dos discípulos, como qualquer filme, né? O cara fica atrás, né? Como qualquer líder hoje, né? Que porventura sendo perseguido e fala assim. Sai voando. Né? Porque Jesus poderia ficar no cantinho, porque assim, vários textos anteriores mostram que Jesus tinha uma fisionomia comum. Várias vezes ele passou no meio da multidão sem ser percebido. Judas, inclusive, precisa dar um beijo nele para indicar quem é. Só que João, ao narrar
ao narrar a história, apresenta ela numa outra perspectiva. Jesus não se esconde, ele se apresenta e ele pergunta para os caras assim: quem vocês estão procurando? Aí quebrou os caras, né, Marco? Porque por essa eles não esperavam. Sim. Eles foram preparados para botar o saco. Não, e assim, na narrativa bíblica tá claro, né? Ele chegava para os caras: quem vocês estão procurando? Ele falou: Jesus Nazareno. Sou eu. Sou eu que sou Jesus Nazareno. Exatamente. Enfim. E aí eles levaram um choque. Levaram um choque porque, na verdade, eles poderiam reconhecer Jesus facilmente. Jesus vivia no templo, vivia na rua. Quantas passagens nós estudamos que os escribas estavam presentes, né, que os doutores da lei... ele era facilmente reconhecido. Facilmente reconhecido. Então aí João agora, obviamente, né, está trabalhando a construção do texto, apontando a divindade com a humanidade. Né? O rabino, né? o ensinador, o judeu, né? / profeta, o carismático era facilmente reconhecido. A divindade, não. O ser humano... Porque esse momento aí, né, Marcão e Davi, é o momento em que a divindade assume a posição sublime, né? Sim. Assume o controle. E o ser humano comum, em trevas, rompido com o Criador, mesmo que a divindade apareça na sua frente, porque não são só eles que não reconhecem. Depois, quando Jesus ressuscita, a mulher olha no olho dele e também não reconhece. Os discípulos no caminho de Emaús conversam com ele. E não reconhecem. Então, na verdade, o João está mostrando com a passagem, né, que o ensinador, o discipulador, o mestre, o rabino, pode ser facilmente reconhecido. Mas quando a glória de Deus se manifesta, o ser humano que não nasceu de novo não consegue reconhecer de forma nenhuma. Então, eles ficam em choque, não conseguem perceber que aquele homem que os interpela, né, é Jesus, porque parece que é outra pessoa, e aí vem a frase que é escatológica, neotestamentária, veterotestamentária, bíblica total, que Jesus fala: sou eu. Cara, não tem como não arrepiar. Imagina Jesus de madrugada com tochas acesas, bradando em alta voz: sou eu. Pô, cara, só quem ouviu esse sou eu foi Moisés, né, meu irmão? Foi Moisés, né, cara? Sou eu. Deu um sou eu gigante. Né? Eu não sei se na tua passagem aí, o Leclerc, onde você leu, mas no verso 6, né, diz: quando Jesus disse, quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra, né? Então, assim. Jesus pergunta de novo, né? Quem vocês procuram? A gente antes daqui da aula, eu e o Leclerc estávamos conversando um pouco sobre Obi-Wan Kenobi, né? Sobre Star Wars, né? E como eles manipulavam a força. Meu irmão, imagina, Cristo é a própria força, a própria fonte, né? Sou eu, os caras caíam aqui, ó. Nem esse cara aqui que eu tô no peito aqui, ó. Marcão, olha só. Marcão, eu percebo no texto requinte de crueldade do Evangelho de João. Porque olha só como é que diz o versículo. Versículo número 5. Sou eu, disse Jesus, e Judas, o traidor, estava com eles. Cara, tem requinte de crueldade na frase, porque ele se apresenta como o grande eu sou, nesse momento, e João faz questão de dizer que Judas estava ali com eles naquele momento. É como se Jesus dissesse aí na legenda, né? Você está aqui porque eu mandei que você estivesse, né? Vai e faça. Então, aquele encontro ali é resultado desta ordem que Jesus deu, né? Você está aqui porque eu quis, porque isso foi profetizado lá no Antigo Testamento, você foi escolhido para esse momento, não é um acaso. E pior do que isso tudo, né? Você está aqui porque você também quis, você também curtiu essa traição. E aí vem aquela velha dicotomia, aquele velho paradoxo entre
soberania divina e responsabilidade humana, né? A soberania divina nunca vai anular a responsabilidade humana, né, Marco? É como se a voz de Jesus ecoasse agora igual uma trombeta de juízo, né? Fazendo assim para Judas, ó, sou eu. Sim. Né, cara? Isso é uma aula bíblica. Porque todas as decisões são de Deus, todo o plano é de Deus, mas várias e várias vezes Judas teve a oportunidade, né? Como todo homem tem a oportunidade de se posicionar, né, diante do que Deus está fazendo, mesmo quando erra, mesmo quando falha. Então aí vem o juízo, né, inevitável. A soberania de Deus nunca, em tempo algum, anula a responsabilidade humana. Esse texto é tão poderoso que nos silencia. Não, é que eu tava lendo aqui, Leclerc, que assim, às vezes quando eu leio alguns textos assim do Evangelho, né, eu fico pensando, por exemplo, o que esses caras que quando Jesus fala assim, sou eu, a Bíblia, aqui na versão que eu tô, que é a Nova Almeida atualizada, né, foi até o versículo que o Davi leu, diz que eles recuaram e caíram por terra. Você imagine que interessante deve ser essa nuance de uma autoridade divina ali, naquele momento, mas uma autoridade que se entrega voluntariamente e que vai ser presa em um momento subsequente. Então, existem algumas coisas assim, né, dentro do texto bíblico que são agridoces, né? Exatamente. Jesus, ele tem a autoridade a tal ponto que os homens recuam e caem por terra, ao mesmo tempo ele se entrega voluntariamente, né? Se não é a fé para nos ajudar a compreender isso daí, estamos perdidos, né? Exatamente. Mas o texto também deixa claro, Leclerc, que assim, quando eu leio, eu tento me colocar no lugar daqueles guarda. Cara, um cara fala 2 vezes sou eu e eu caio com tamanho poder, eu vou meter o pé daqui. Eu vou embora, não vou levar esse cara. Né? Aí mas, com toda aquela... mas eles ficaram sem ação. Eles não esperavam sem ação, por esse mas eu acho protagonismo, que... por essa iniciativa, né? Eles não esperavam por essa iniciativa. Mas eu acho que assim... Foi uma coisa tão inusitada, de Davi. Então, mas é uma coisa tão inusitada que Pedro, a gente vai falar sobre isso agora no final, Pedro alucinado, vai dizer, opa, os caras caíram. Chegou a hora também, ele pensa, né? Vamos dar aqui a tua espada. Vai dar Te prepares para lutar. Olha o grande desafio. Conhece essa, Marcão? Não é da minha época, não. Pô, Leclerc conhece, que Leclerc é da minha época. Cara, é muito legal. Essa cena, cara, ela quando Deus aparece, não é a primeira vez, né, gente? Toda vez que Deus... Vamos fazer aqui um parênteses para falar do nosso tempo, né? Essa turma aí do Instagram, Deus está falando. Rapaz, Deus fala raríssimas vezes na Escritura. Quanto mais com a nossa geração, que tem a Escritura, né? Na Escritura, no tempo bíblico, onde os caras não tinham Escritura, Deus falava raríssima. Você conta nos dedos os personagens bíblicos com quem Deus falou diretamente. Frente a frente, face a face. E toda vez que Deus fala, é estarrecedor. Fora os 400 anos que Deus realmente não falou. Porque uma coisa é Deus falar com Adão na virada do dia, na virada da tarde, e a gente romantizar a cena numa relação criador-criatura pré-queda. Sim. Outra coisa é Deus falando no mesmo jardim, com o mesmo cara depois da queda. Quando Deus fala assim, cadê você, Adão? Ferrou, meu irmão. Ferrou. É uma outra relação. Só um minutinho, peraí. É uma outra relação completamente diferente, né? Uma relação de controle, de autoridade e de pavor. Sim. E de pavor. Quando Deus fala, né, a criatura se esconde. Quando Deus fala com Moisés, ele sente. Quando Deus fala com Isaías, ele sente. Quando Deus fala com os caras, todos eles sentem o peso do grande eu sou, né? O que mostra também que os sacerdotes, né, os religiosos, eles não sabiam com quem estavam falando, né? Em momento nenhum. Eles falaram tantas vezes, né, Marcão? Porque Deus. Eles não conheciam o Senhor, né? Se conhecessem, eles não reagiriam dessa forma.
Não, e Não, de também jeito se nenhum. vocês. Não sei se vocês já tiveram algum tipo de experiência, é, alguma experiência mística, ou até mesmo ouvir um relato, um testemunho de alguém que teve alguma experiência ah, de cura, ou de até mesmo de possessão, algo do tipo. Aquilo que perpassa o natural tende a nos engessar, a nos imobilizar, né? Então, assim, Exatamente. Jesus, cara, Deus Todo-Poderoso tá ali falando, eu sou, com aquela frase que ecoou assim, ó, basta, eu sou, acabou. Rapaz, você não lembra do O cara barco lá, quando é, Jesus vai na ponta do barco e fala assim, chega! Falando com a chuva, com o vento, com o mar. Os discípulos no barco ficam desesperados, eles ficam desorientados. Quem é esse? Que a pergunta é essa, né? Quem é isso, esse que até o Isso. mar e o vento obedecem? Então eles entram em crise. Então, sim, por isso que esse texto, além de ser bom para a gente fundamentar a questão da redenção, também é bom para a gente refletir sobre o tipo de culto que a gente tem hoje. É um culto falso, pô. Os caras não sabem com quem estão falando, de quem estão falando, nunca o conheceram de fato, senão jamais tratariam Deus dessa forma. sim. Se você é cristão, cristã, lê esse texto, estuda com a gente e vê o efeito que a presença de Deus traz, obviamente você tem que fazer uma meia-culpa, uma reflexão sobre o tipo de culto do qual você participa. Ele é falso. Todo esse discurso de que Deus está aqui, Deus está comigo, vem tua Shekinah, vem tua glória, vice-Deus, sub-Deus, amigo de Deus, é falso, cara. É, Porque se a presença de Deus descesse a cada culto, nós não sobreviveríamos, nós não aguentaríamos, nós não suportaríamos, nós não queríamos, não gostaríamos de ficar com toda a treva, com toda a escuridão que há na nossa natureza humana, nenhum de nós gostaria de estar diante de tamanha luz. Por isso que os sim. caras caem. Por isso que os caras caem. Né? Quando ecoa a voz divina, opa, e agora? O que nós vamos fazer? Aí, pegar a tua fala, Cico, eles só vão levar Jesus se Jesus for com eles voluntariamente, porque na marra É não isso. vai. Quando eu ouço esse texto aí, Leclerc, eu lembro também quando Jesus fala aquela frase, ó, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. É, Exatamente. o poder da palavra do Senhor é tão É visceral, impactante, né? é visceral que você só tem a atitude de se afastar. Eu não consigo ficar perto, né? Tamanha Exatamente. glória Desconcertado, né? e isso aí. É Fala aí, Marcos. constrangedor. Pode falar, Marcão. Não, fica desconcertado, só um complemento mesmo, porque é o que o Davi disse, né? Uma palavra que é a autoridade, né? O Senhor Jesus é a fonte de todo poder e autoridade. E fala, e o que ele fala está falado. Incrível, né? E é o Deus do Incrível. Incrível, cara. haja, né, cara? O Deus do haja. Ou É. seja, aquele que criou tudo falando. Quando ele fala eu Exatamente. sou, acabou, meu irmão. Acabou. Bom, aí, ao mesmo tempo que nós aqui ficamos estarrecidos, sem palavras diante da presença do Messias, a Bíblia vai nos mostrar também, pela pena aí do escritor, que os discípulos estão completamente despreparados para esse momento. Tá? Tanto que Jesus os defende rapidamente, né? Eles não estão prontos para aquilo ali. Então ele fala assim: sou eu que vocês querem? Então libera a rapaziada, porque a rapaziada aí não tem o que fazer, né? Se vocês estão me procurando, versículo 8, deixem ir embora estes homens. Fazer E um aí humor negro aqui. tá explicado por que eles não foram presos, né, o Marco? Porque quando Jesus fala essa frase, preste atenção você que está estudando, versículo 8. Se vocês estão me procurando, deixem embora esses. Não é um pedido. Ai, pelo amor de Deus, poupem a vida dos meus discípulos. Eles não sabem o que faz. Não é um pedido, é uma ordem. É uma ordem divina. Deixem ir. Sabe a força? É, Você vai deixar eles irem agora. isso. É isso aí, mano. Pessoal, Cara, já volto aqui, Leclerc, rapidinho. vai lá, vai lá. Certo, Marcão, não é um pedido, uma súplica, como Jesus estivesse intercedendo. É uma ordem. Deixem ir esses homens. Jesus os E protege. aí,
E Jesus ainda fala, né? Assim, deixe isso para que se cumpra a palavra, né? Ou seja, ele realmente dá uma ordem, fala, você vai deixar eles isso para que a palavra seja cumprida. Não Acabou. é, cara? É impressionante, é impressionante. E aí, olha que Sim. legal, cara, como o João mostra pra gente que todo esse evento, né, todo esse momento que dá início ao processo redentor, está 100% debaixo do controle de Jesus, né? Ele, ele libera Judas para ser traído, ele narra como vai ser o processo, ele leva os discípulos até o jardim, ele ora, ele espera que os soldados se aproximem, ele se apresenta aos soldados, ele dá a voz de juízo para Judas, agora ele libera os discípulos, ele está comandando todo mundo, ele está todo mundo meio que tipo assim, abafando, né? Fomos lá e pegamos ele. Pô, cara, você foi conduzido àquele processo. Muito legal, como Deus fez com Faraó, como Sim. Deus fez com Nabucodonosor, como Sim. Deus fez com outros reis e líderes da história, como Deus fala para Rabissaque na invasão da Assíria, né? Ele fala assim: eu vou colocar um anzol no seu nariz, vou te puxar de onde você veio, eu te puxo de volta. É como Deus conduz, né? O coração do rei está nas mãos do Senhor, ele o conduz como conduz um rio, né? Deus controlando tudo 100%, e aí ele libera os caras, e agora a gente sabe por que os discípulos não foram presos, porque Jesus os liberou. Porque se Jesus dissesse, né, Marcão, ó, eu vou, mas tá todo mundo aqui envolvido. Vocês vão pagar o preço comigo, né? Rapaz, não é? Que é o que Sim. ele vai dizer para Pedro no final dessa cena, né? Eu tenho que beber o cálice. Esse cálice não é de vocês. Aí, O Pedro Marcão. alucinado aqui, né? Oi? O Pedro alucinado Pô, aqui, né? Pedro Xarope. alucinado. Ô, Marco, eu quero falar de novo do que nós já falamos aqui, eu, você e Davi. Esse discurso bobo, religioso, a cruz, né? Jesus estava lá no seu lugar, você que deveria estar lá. Meu amigo, a cruz é de Cristo. É. E só de Cristo. E ninguém mais. Ninguém mais está apto para ela, né? É Exato. verdade. Ninguém aguentaria nem chegar perto, né? No meio da via dolorosa a gente desistiria, né? Sairia correndo. Agora fala aí, Marcão, fala aí do Não, Pedro sem não. noção. E ainda que nós conseguíssemos fazer alguma coisa, né, Davi? De nada adiantaria porque nós não somos divinos, né? Sim. Nada A nossa adiantaria. intenção seria outra, né? Não seria o Exato. amor puro de Cristo. Exatamente. Fala do Pedro sem noção Bom, aí, Marcão. o Pedro xarope, né, cara? Vendo a cena. A impressão que eu tenho é que quando ele vê que os caras dão uma recuada, né, cara? O Pedro falou, pô, é agora que eu vou me dar bem, né? Ele tá vendo que Jesus vai ser, tá ali se entregando. Ele pega e saca a espada e decepa, né, a orelha direita de Malco, que ele era um servo de um sumo sacerdote. E aí Jesus interrompe o Pedrão, fala, Pedrão, você coloca só a espada de volta no lugar, porque porventura eu não vou beber desse cálice, ou seja, Exatamente. aquela mesma cena do cálice, né, que no momento, né, ele fala, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, né, mas faça a tua vontade, não a minha. Aqui ele fala para Pedro, fala, porventura eu não vou beber desse cálice, quer dizer, Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo, porque ele sabia exatamente o que ia acontecer. Exato. E Isso aí. Pedro alucinado, doido, né, vendo tudo, não entendeu absolutamente nada, né? Lê pra gente aí, Como muitas Davi. vezes, né? João Como 13. muitas vezes nós não entendemos nada também. Nada, cara, nada. É. Lê pra gente João 13, 36 a 38, o pré-anúncio do que a gente acabou de ver no texto. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Isso, pronto. O que é legal nessa passagem, né, como o Cico já narrou, eu não vou nem ficar aqui dizendo que Pedro é ruim, xarope, isso que Pedro nos representa, né, Cico? Somos nós aí. Não, Talvez nós Pedro fizemos. é comum de nós, né? É. Somos todos Pedro, né? Ele Somos todos Pedro.
Exatamente, ele se aproveita de um momento específico, perdido na situação, completamente perdido. Mas ele não, de herói não tem nada, porque no momento que ele poderia ser herói, né, no momento que ele Ele poderia. nega, né? Sim. Ele corre, ele não está querendo ser herói. Né? Vamos, muita calma nessa hora. Ele está se aproveitando de uma circunstância, os caras caíram no chão, e você é agora. Né? Mas ele não queria ser herói. Né? Se ele quisesse ser herói, Jamais. ele teria confirmado o que ele disse no capítulo 13: eu daria a minha vida por ti. Você é discípulo deles? Eu? Rapaz, nunca vi na minha vida. Nunca nem vi. É. Nunca nem vi. Quem? Jesus? Negou. Então, essa galera que bate no peito no Instagram, né, que grita no YouTube, que vocifera, né? Rapaz, no YouTube é mole, meu irmão. Essa cena aqui é o YouTube do Pedro. No YouTube é mole. Na hora que pega mesmo, que o plano redentor está em xeque, Pedro nega. Né? Então é o que Jesus fala assim: você vai dar a vida por mim, rapaz, você não sabe o que está falando. E aí a Bíblia diz que naquele momento, né, de forma intempestiva, ele feriu Malco. É interessante também, João não é mole, né, cara? João. Eu ia comentar isso agora. Cara, João que detalhe, muito sinistro, né? muito ele pegou a orelha direita, né? Ele botou isso no texto, né? Orelha direita de um cara que se chama Malco. A palavra Malco vem de Malek, né? Vem de rei, de anjo, de mensageiro, né? É um nome significativo e é quase que uma caricatura. Eu diria que é quase uma charge literária, como se Pedro estivesse enfrentando um rei falso, né? Demonstrando um poder falso de um rei falso no momento falso, porque não está acontecendo nada. E a cena foi tão marcante que ele deu detalhe, né? Que feriu a orelha direita do Malco, e que o nome do cara era Malco. Então, assim, né, a gente sabe que provavelmente o evangelho foi escrito lá na ilha de Patmos, né? Assim, como o Senhor trouxe ali, né, na inspiração para João escrever, esse detalhe, né? Porque poderia passar despercebido, né? Ele feriu um cara que estava lá. Exatamente, cara. Olha que coisa séria, né? Que coisa interessante. E é legal você perceber as nuances do texto, né? Como Pedro age, como nós agimos, né? Enfrentando aí as potestades, né? Os impérios das trevas. Um enfrentamento maluco, né? Alucinado, que não tem pé nem cabeça. Agora, eu queria saber, o Marco e Davi, o que se passou na cabeça do Malco, né? Sem orelha. Com orelha. Igual o Matrix, caiu a orelha, aí bota a orelha de volta. Jesus vai lá no outro evangelho, né? Bota a orelha de volta. Imagina, cara. O cara está talado assim. Imagina o cara tá lá, de repente até odiando Jesus Cristo, né? Querendo participar na prisão de Jesus, aí arranca a orelha do cara e o próprio Jesus vem e coloca a orelha do cara de volta. E os guardas vendo isso, cara? Eu vou levar nada aí. Esse cara aí realmente é o filho de Deus. Ó, tá acontecendo nada. Isso me lembra um vídeo que tinha no YouTube antigamente do Schwarzenegger. Já viu aquele vídeo? Eu adoro aquele. Do Exterminador do Futuro? He'll be back. Que ele volta no passado e volta no tempo de Jesus. Ele mata o cara e Jesus vai lá e ressuscita o cara. Ele mata o cara e Jesus ressuscita o cara. Mais 4 vezes. Tá. Aí Jesus, não. Aí assim, uai. Nunca viu não, Marco, esse vídeo? Não vi não. Vou te mandar depois. Vou te mandar. O Marco, é sensacional. Aí depois que Jesus vai morrer na cruz, né, ele fala pro cara assim, he will be back. Ele vai... Mas cara, o Jesus estava certo, né? Jesus estava certo, cara. Jesus estava certo, cara. É sensacional, né? Esse detalhe é um herói contra um servo, né? Que é um covarde diante da cruz. E, de fato, fazendo aqui uma aplicação prática da Escritura, se a gente estivesse pregando, né? Nós somos heróis contra servos, contra potestades que não vemos, né? Contra espíritos que não vemos, contra outras pessoas que são pecadoras como nós, mas diante da cruz nós somos covardes. Muitas vezes somos incapazes de confessar nossos pecados, de reconhecer nossos erros, né, de abrir o coração diante do Senhor.
A gente é muito, muito herói, né? Muito forte contra coisas que não têm valor. Né? Mas diante de um fato concreto que é a nossa vida exposta na cruz, né? A gente não tem força, a gente fica ali, né? Muito, muito fragilizado, porque você tem que ser corajoso, né? Tem até aquela cena lá do C.S. Lewis, né? Não sei se vocês leram, se vocês lembram, das Crônicas de Nárnia, a crônica em que tem o menino que vira dragão, né? Que ele vira dragão e ele quer se banhar nas águas para poder se livrar das escamas que machucam ele, né? Então, assim, ele toda vez que ele vai lá, ele arranca as escamas, tal, vai se banhar, as escamas voltam. Ele não consegue deixar de ser quem ele é, até que vem o Aslan, que é o leão, que representa Cristo na história. Assim, eu posso te ajudar. Só que para Jesus, para o leão ajudar, que é o Cristo, ele vai ter que enfiar a garra e arrancar a escama na mar. É dessa dor, né, da exposição, do pecado, da coisa que a gente foge. Da quebra, né? É a dor da quebra. O próprio C.S. Lewis narra como se fosse uma cena de batismo, né? O cara indo para as águas ali. Como C.S. Lewis é brilhante, nível top, né? Power, né? Sim, então, assim, não existe redenção sem dor, né? Sem entrega, sem morte. Então, o que Pedro quer fazer é matar o cara, mas na hora que tem que morrer, ele não está disposto. É isso que acontece com todos nós, né? Por isso que ele nos representa muito bem, né, cara? Bastante. E quem é que vai servir o cálice? Como é que está escrito no Evangelho de João? O que Jesus fala? É o Pai, ok? Não é Pilatos, não são os sacerdotes, não é a sociedade de direita radical fascista que odeia o amor, né? Não são os... Quem vai servir o cálice, quem leva Jesus para a cruz é o Pai, como diz Isaías, né? Foi da vontade de Deus fazê-lo sofrer. Moê-lo, né? Jesus foi moído, levado como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Foi o Pai que fez isso. Então, esse tipo de passagem é para acabar com essa marra teológica, né, que transforma Jesus num Jesus menor, né, Marco? Bem menor, né? Sim. O Jesuizinho. Não é, cara? Um Jesuizinho. Dando uma referência, outra referência bíblica aí, quando vocês falaram sobre a questão do cálice, quando a esposa de Zebedeu também, né, chega até Jesus, né, falando dos filhos, né, colocar um do lado direito, do lado esquerdo, né, e Jesus faz essa pergunta: porventura eles poderão beber o cálice que eu vou beber? Né? Jesus estava dizendo claramente sobre a morte, né? Exatamente. E aí eles falam: não, a gente vai tomar, né? Vamos tomar, sem ter a ideia do que seria isso, né? E eles realmente tomam, né? Porque todos morrem de alguma forma bem quero destacar esse ponto, né? Não foi a PM que Jesus mandou Jesus para a cruz, não foi como é que é em São Paulo? É Gaeco? É Gaeco, São Paulo? É um Gaeco, Rota. Não foi a Rota que mandou Jesus para a cruz. Nem o BOP. Não foi o BOP, não foi a religião e não foi você. Que é outra arrogância humana, né, Marco? Poço de arrogância, né? Foi você bonzão, total. Não foi você, cara. Já faz logo uma ofensa pro cara, né? Foi o próprio Cristo, né, que mandou-se a si mesmo para a cruz. Para que nós, né, pessoas voluntariamente rompidas com o Criador, pudéssemos nos reconectar com Ele. E aí é legal que ele arruma a história, né? Tira os discípulos de cena, se apresenta, e aí os caras vão amarrar Jesus. Tem uma cena também, já que a gente citou aqui C.S. Lewis e citamos aqui as Crônicas de Nárnia, que é a prisão de Aslan, quando ele se entrega para a rainha, né? Para a rainha do inverno. Ele se entrega voluntariamente. Né? Aí vem todos aqueles seres da noite, aí amarram. Pô, amarra. Quem que vai amarrar o leão, cara? O leão se entrega. Magia antiga, né? Magia profunda que eles chamam. Sim.
Vamos fechar essa aula com o texto que eu chamo de texto-chave da Escritura, né, o Marcão? E se cumpre nessa passagem, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, é o unigênito, e é o unigênito porque ele é a imagem perfeita, né? É o unigênito porque ele é Deus, é igual a Deus, é como Deus, é o próprio Deus, né? Entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. E essa frase é dita na famosa conversa entre Jesus e Nicodemos, né? Não Augusto Nicodemos, mas o Nicodemos lá do Sinédrio, quando Jesus fala para ele, cara, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso é muito bacana como as passagens se encontram. Daqui para frente a gente vai falar bastante disso, da morte, de como ela acontece, e temos muitas coisas para aprender. Agora, o grande aprendizado, e o número 1, é que tudo está acontecendo porque Deus está controlando, certo? Certo. Exatamente. Marcão.